da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado, pra ser feliz, do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Boa noite, meus amigos. Eu vou chamar a nossa convidada. Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Como isso, o exemplo de superação de tantas pessoas. Oi, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Oi. Escutando essa música belíssima, hein? Muito, a letra é fantástica, né? Você tá no Wi-Fi do 4G também? Tá nos dois? Ah, tá. Pra poder pegar. Então, é muito legal, né? Escutar. Olha, tua irmã tá aí. Um beijo, Rafa. Beijo pra você. Entendeu? Não podemos deixar de ouvir, né? Essa música até o... Tá cortando... Acho que tá cortando um pouco, ó, Sabrina. Alô, alô, oi. O pessoal tá ouvindo bem a Sabrina? Oi, oi. Tá melhor agora? Acho que tá. Melhorou, né? Melhorou. Agora acho que acabou de entrar. É. Então é isso. Meus amigos, vamos começar aí mais uma live, né, da Imóvel Magazine. E mais um assunto que eu sou sincero para vocês, que é um assunto que me emocionou bastante hoje fazendo pesquisa. Eu sempre tive interesse, né, em conhecer um pouquinho, né, dessas mães especiais, né. Então eu fico, como eu disse para vocês, muito emocionado em poder transmitir, poder conversar com as pessoas, né. E eu também gostaria que as pessoas, o que tivesse de dúvida, está aqui a Sabrina, que pode responder, e também ela depois vai colocar o endereço do Instituto, vai procurar dar atenção a todos que tiverem hoje a necessidade de falar. Mas antes de qualquer coisa, eu quero apresentar, né, a Sabrina Mugiatos. Ela é mãe da Jorge, de 18 anos, e do Jorge, de 16 anos, e é portador do síndrome X frágil. Ela é idealizadora do projeto Eu Digo X, criado em 2014, né? Integrado hoje ao Instituto Lico Kaisermodel. Isso. E a Sabrina e a sua irmã gêmea, que saía, a Rafaela, a ideia é promover as ações, né, de conscientização e além de atender as crianças e pais. Hoje o projeto, né, do Digo X, ele tem como gestora a Luz Maria, né, que a gente pode deixar de aqui salientar que realmente talvez seja a pessoa que esteja ali, não digo 24 horas, mas bem à frente para discutir essa parte da doença mesmo. Então hoje vocês têm
famílias. parte técnica, né, das Exatamente. minhas palestras, e eu faço Exato. de mãe das palestras, suporte das famílias, porque eu sempre digo, sempre começo falando que quando a gente tem um caso na família, os olhos são diferentes. E mesmo a credibilidade e a situação, a gente vê de uma outra maneira, né? Então, Exato. tudo começou, o projeto Digo X, que é um dos braços do Instituto Lico Quasimodo. O Instituto é do meu cunhado, marido da minha irmã, e é um dos braços de outros projetos que ele tem. Mas o braço mais robusto hoje, digamos, é o projeto Eu Digo X. Certo. Divulgação, informação, suporte das famílias. Começou bem pequeno, na verdade. Na verdade, eu e a Luz éramos só no Instituto. E, na verdade, quando o Jorge nasceu, eu tinha a Georgia, minha filha, de 2 anos e 8 meses, e depois o Jorge veio. Que desde o início eu sabia que o Jorge tinha algum problema, tinha a gente mãe sabe, coração de mãe, né, sente que a situação estava, ele nasceu, o tempo foi passando e eu vi que a situação estava diferente da Georgia, que era um pouco mais velha, e o Jorge só chorava e não ficava com as pessoas. Comecei a levar no médico com 10 meses, e ele tinha um problema bem alto de visão, ele tinha 8 graus de estrabismo, hipermetropia, mas mesmo assim não deixei de ver o problema, que muitas famílias, muitos pais acabam fugindo da situação, que não é nada de anormal, mas é a fuga, né, a negação, é uma situação que faz parte, né? Ah, O diagnóstico do Jorge, na verdade, da síndrome do X frágil foi com 8 anos, e o do autismo só foi com 5 anos. E eu vi o quanto foi difícil essa caminhada do diagnóstico, do conhecimento dos médicos, dos profissionais da área, dos neuropediatras, na escola mesmo, porque o primeiro contato que os profissionais de escola, pedagogos, psicólogos, professores, mesmo a escola em si, o desconhecimento, porque o primeiro contato que as crianças têm é na escola. A hum. primeira consulta que o pai e a mãe levam no pediatra é meia hora. Então, eles não têm Mas, muito. mas, Sabrina, desculpe te interromper, é o seguinte, vamos, que nós temos aí 50 minutos, nesses 50 minutos, a gente tem que passar o máximo de informações possível para as pessoas. E a única maneira de passar informações é através de, às vezes, das perguntas bem diretas, né? Quando eu estava fazendo a introdução, eu queria fazer para as pessoas que muitas, talvez na maioria aqui, elas não sabem o que seja. E eu fui pesquisar, e depois você pode até confirmar, que foi o ponto frágil do cromossoma X foi descrito em 1969 pelo Dr. Herbert Lubs, quem o descobriu em uma família com 2 irmãos com atraso mental. Nos finais da década de 70, essa condição foi denominada pelo Dr. Grant Sutherland, da forma Isso. como hoje é conhecida. É, Então, é o começo de, pelo menos o que eu vi que tem esse começo, depois você pode falar. Depois, a síndrome do X frágil é uma condição genética e hereditária responsável por grande número de casos de deficiência mental e distúrbios do comportamento que afeta 1 em cada 2.000 meninos e 1 em cada 4.000 mulheres. Então, aí nós temos um começo, né, do que é é. hoje em dia ser uma criança, ser uma criança especial. A partir daí, como você algumas coisas já começou a falar, você saberia dizer hoje o número de pessoas que tem no mundo hoje, quantos milhões de pessoas tem alguma enciclopédia disso, tem alguma... Aí que a gente faz um trabalho no Instituto de mapeamento e temos um cadastro Perfeito. no Instituto. O Instituto é o único instituto do Brasil, tem ONGs e associações de pais, mas nós do Instituto fazemos números para ver quantas pessoas são cadastradas. Nós começamos com 46 casos de pessoas com o X frágil e hoje nós estamos com 906 cadastrados. Então, o que é isso? Uma pessoa, por exemplo, o Jorge,
ele é cadastrado. Mas tem a família, eu sempre falo, a família que tem um X frágil é a família toda com a doença, porque é uma doença genética que pega de 6 a 7 gerações. É uma falta da proteína FMRP, que causa a deficiência intelectual, antigamente falavam o retardo mental, que causa o comportamento social, o atraso no desenvolvimento, atraso na fala, a parte do atraso na matemática. Por isso que é muito confundido com o autismo. Agora, Sabrina, quando a gente fala, tem que fazer as perguntas de leigo, às vezes desculpa as perguntas que a gente faz, mas acho que as pessoas que estão ali fora querem saber dos sintomas, né? Quando você percebeu, uma mãe percebe, um pai percebe, é isso que tem que tentar mostrar para as pessoas que estão nos assistindo, pelo menos para passar, a diferença ali do autismo do X frágil, primeiro, né, que é muito relacionada, e depois seria importante aqui os sintomas. Quais seriam assim os primeiros sintomas, pela tua Então, experiência que você tem, para que essas pessoas que hoje em dia talvez estejam em situações não sabem o que está ocorrendo, porque também tem um outro lado também. Como você disse, hoje é o único instituto, é o único projeto praticamente que tem no Brasil. Então você é, veja, se existe esse número de a cada 2.000 meninos afeta um e a cada 4.000 mulheres afeta também, então é uma coisa preocupante a gente é. trazer e tentar mostrar que isso depois você vai falar sobre as campanhas, sobre doação e tudo mais. Mas esse começo, né, para a gente poder falar assim E, a- rapidamente os sintomas e o que pode fazer. e aí eu vou te falar mais no caminho, mais números que assusta mais ainda. Porque para Exatamente. síndrome Down, o X frágil é a doença mais frequente. Então, qual que seria, lá quando você começou a comentar, o pessoal está começando a chegar aqui agora, inclusive eu quero mandar aí um beijo para todos, para a Elza, quero mandar para a Mike que está assistindo também lá, então um beijo para a Mike também, tem bastante gente, olha, o que está me surpreendendo aqui, tem muita mulher assistindo, bastante aqui. Então, que geralmente as mães estão preocupadas em poder saber. Mãe está sempre preocupada, né, em poder saber o que é. Então, quando você resolveu, então tem o sintoma e você percebeu, tem o sintoma, né? Então, assim, rapidamente, qual que você acha que é a grande dor da questão de você falar, não, tem isso aqui, tem que procurar ajuda? Então, a primeira coisa que você começa a perceber, quando você nasce, a criança é uma criança que fisicamente é normal. Com o tempo, eles também vão ter algumas características físicas, que é característica da síndrome. Mas o comportamento, não, o barulho, porque é muito parecido com o autismo. Então, no desenvolvimento, do decorrer do desenvolvimento da criança, ele pode chorar, ele pode não gostar de tumulto, o contato visual, mas o principal, a diferença do X frágil e do autismo é a deficiência intelectual. Então, se tiver algum caso de deficiência intelectual na família, até mesmo de outras gerações, aí você pode antenar, porque é a diferença do autismo e do X frágil. Porque o autismo não tem a deficiência intelectual ou o retardo mental, porque é uma deficiência intelectual. Aí, o médico, o geneticista, pede para você fazer um exame genético, que é o aconselhamento genético, para descobrir se você tem o X frágil ou não. Então, a primeira coisa que você, dentre as características que você tem, o atraso da fala, a parte social, o atraso a fono, o contato visual, aí você vai começar a aparecer o atraso do desenvolvimento. Aí você pode começar a levantar que tem alguma coisa. Na escola, os professores podem também ajudar, chamar os pais e dizer que tem, procurar um neuropediatra para começar a investigar o andar da criança. Você começa a ver que ele começa a demorar a andar, pode ter um atraso, mas o menino também é um pouco mais lento. Então, às vezes, eles demoram um pouco mais para falar, andar mais. No máximo 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, eles têm que estar falando algumas palavras, têm que estar andando.
Aí, se isso não acontecer, você tem que procurar um neuropediatra para começar a investigar. Então é o neuropediatra que seria o caminho, né? Que é para Tá, você poder diagnosticar nesse começo. isso. E fisicamente, a criança com X frágil tem orelha da abano, tem os dedos muito flexíveis, eles são tipo bonecos de borracha, por exemplo, os dedos, se você dobrar ele assim, ele vem para trás. As pernas, se você dobrar, vai para trás. O queixo é proeminente, a testa também. O palato, o céu da boca é bem alto. O testículo é mais avantajado. Então, essas características também, não necessariamente a criança que tem orelha da abano, toda criança vai ser, não necessariamente. Essas características, com o tempo, vai acentuando. Aí também é uma das características que... Isso é muito importante você falar. Nós estamos já passando aqui com 16 pessoas, porque sempre, né, em volta da gente acontece, a gente começa a notar as crianças, frequenta muito, né, casas e tudo mais, então gostei bastante daquilo que você falou, dessas questões, né, de você começar a ver esses sintomas, né. Agora, uma pergunta que é difícil e não é de uma maneira, se não tem, existe cura? Não, não existe cura. Tem, quanto antes o diagnóstico precoce, por isso que eu digo, hoje em dia, quanto antes você começa a ver, começa a ir atrás, começa a ir no médico, o diagnóstico é precoce. Aí você começa a fazer as atividades, porque quanto antes você começa a desenvolver essas atividades na criança, o cérebro, a plasticidade do cérebro de 2 anos a 9, 10 anos é a hora que mais eles absorvem as informações. Então, quanto antes você começa a fazer as terapias, as atividades, levar para a escola, mais ele vai absorver essas informações. E mais tem um ganho de desenvolvimento. Se você vai fazer um diagnóstico com 10 anos, 15 anos, mais vai ser difícil. E quanto antes, a qualidade de vida da criança e da família é melhor. E tem as medicações que, caso precise, melhora os sintomas. Mas a cura, por enquanto, não estão estudando. Como a do autismo ainda não existe, não tem nada de previsão assim de uma cura da síndrome, tanto quanto do autismo. Eu quero aqui, né, uma homenagem a você e todas as mães que têm filhos especiais em criança, porque é muito difícil. Eu estava agora imaginando, quando conversando com você, e esse tema sempre me veio à cabeça, né? Como minha avó dizia que Deus só dá peso para quem suporta carregar, né? Quer dizer, modo de dizer que é uma expressão, né? Então eu vejo assim, você é uma pessoa que, além de ter o teu problema dentro de casa, e também não é questão que seja um problema. Eu tenho amigos que também têm crianças especiais, que eles falam para mim que a criança dele não é especial, é um anjo enviado por Deus, entendeu? É uma maneira que as pessoas começam a tratar de uma maneira e você está indo muito mais à frente. Então, eu quero aqui realmente dar os parabéns por você estar divulgando. É a mesma coisa que eu estou fazendo hoje em dia. O pessoal fala, Canta, você não cansa? Todo dia a gente faz uma live diferente, trazendo assuntos. Se as pessoas quiserem ouvir, muito bem. Se eu conseguir aqui ajudar, você hoje, 2, 3, 4 pessoas que talvez estejam com as crianças com problema, e levar no médico amanhã, depois, e falar, pô, eu vi lá, realmente eu estava com dificuldade de saber o que tem. Então, para nós, isso é muito importante. Para mim, isso é muito importante. A gente, entendeu? Você tem que compartilhar para multiplicar a informação. É, Então, realmente é muito louvável quando você tem, você como gestora, idealizadora, você e tua irmã, e tem uma equipe toda lá no projeto que está fazendo, e também vocês, eu estava vendo aqui que campanhas são muito importantes. Eu vi que pela internet que teve uma campanha do Neymar também, que acabou fazendo do autismo mundial. Isso é muito importante, essas campanhas são muito importantes. A gente vê que não existe muito, não sei se você concorda comigo nisso. então, como eu estava falando, o Instituto, o projeto, começou muito pequeno, que foi o momento que a gente abraçou a causa, pelo fato do desconhecimento que a gente viu em relação ao Jorge. Então, a gente começou
com 2 pessoas. Era eu e a Luz, que é a gestora. A Rafa não estava ainda, e a gente começou com o Instagram, era um Instagram precário, eu mesma escrevia, a Luz escrevia as dicas, a gente postava, a gente passa o tempo hoje e diz, meu Deus, o que a gente fazia. Hoje, a gente foi caminhando devagar dentro dos nossos passos, nada, eu aprendi na minha vida que, assim, nunca deu passo maior do que a gente pode. Com o tempo, a gente foi fazendo um trabalho de mídia. Nós temos o Instagram, o Face, o site, que nesse site hoje tem o cadastro, é o único cadastro nacional, que é nesse cadastro que as pessoas entram para cadastrar quem tem o diagnóstico ou não. Aí a gente faz um trabalho, temos para fazer o exame, hoje a gente tem um trabalho, uma parceria com o laboratório DB, e o preço do exame do X-Frágil é bem mais barato, mas infelizmente com a pandemia eles estão dando preferência para os exames de Covid, então no momento a gente está sem fazer, mas foi uma viagem minha e Luz num congresso de genética, e um parceiro da gente que abraçou a causa, e assim, todos os parceiros da gente sempre abraçam a causa, por a gente contar, e eles fazem a divulgação, e sempre, mas a pergunta sempre é assim, quanto vocês querem? A gente fala, a gente não quer, a gente quer a divulgação, porque é uma doença genética que precisa de divulgação. Então, a gente tem um trabalho de mídia, de palestras, a gente faz palestras no Brasil inteiro, com as escolas, a pais, universidades, para divulgar a síndrome, mas no momento também a gente está fazendo mais lives, porque por causa da pandemia, a gente tem a Quando você parceria. fala de escolas, quando você fala das escolas, é uma pergunta que eu tenho. As escolas têm dificuldade em aceitar e elas estão preparadas para As esse escolas, tipo de criança? Aliás, qualquer tipo de criança especial. Você sente, assim, uma rejeição por ser mãe de uma criança especial? Você acha que as escolas, hoje em dia, elas trazem para si também essa aceitação? depende. Porque é muito importante aceitar e também repassar, né, para os outros alunos, né? Depende de escola para escola. Tem escolas que são escolas públicas, por exemplo, tem escolas que têm o material adaptado, o cuidador, né, o acompanhante da criança, que é obrigado a dar, que são, a gente já foi, eu e a Luz fazemos palestras, foi no interior, acho que em Ouri, não me lembro direito da cidade, que era um suporte super bom. Tem Mas você está falando de escola pública? Você falou de escola pública? Que eles vai? tem Oh, que escolas espetáculo isso. que inclusive a gente dando palestras, eles mesmos são muito parceiro com as crianças. Tem escolas que não dão a mínima suporte, pegam o nome da mãe, da criança e falam assim, mãe, nós vamos deixar o nome e a gente liga quando der. E ali passa batido e não chama mais. Que absurdo. Então é uma situação bem complicada. No Brasil, assim, a inclusão, que deveria ser muito mais fácil, é bem complicado, mas as mães ficam bem, assim, desesperadas, porque a criança não vai para o colégio, porque não tem o suporte de material, não tem o acompanhante, entram na lista para ser chamado e eles não dão o atendimento. Então, muitas escolas não estão preparadas para... E o professor Para também. atender. Agora, Então, uma pergunta: tem que ter um acompanhamento de alguma. Não um acompanhamento médico, mas, por exemplo, um acompanhamento psicológico. Hoje, na área de psicologia, também esses profissionais eles estão bem atentos, eles estão atendendo, estão com informações bastante um importantes? que a gente faz essas palestras nas escolas, rapaz, para esses profissionais conhecerem o que é o problema, a síndrome, que muitas são diagnosticados de autismo, mas tem a síndrome junto. De 30% a 40% crianças autistas têm a síndrome do X-frágil, mas eles acham
eles acham que é só autistas. Aí quando a gente vai falando, explicando o que que é, mas no meio já da palestra eles começam: ah, eu acho que aquele é X-frágil. Ah, eu acho que aquele... Então eles vão vendo que a criança também tem o diagnóstico de X-frágil. Mas o desconhecimento da síndrome é muito grande. Se você fala, acho que para 10 pessoas, 9 não sabem o que que é. Mas independente do X-frágil, do autismo, a falta de suporte é muito grande. Muitas crianças Acredito, né? mas A- Agora, muito, você falou do sintoma, e pelo que eu entendi, o sintoma ele é muito mais visível, né, visual, do que propriamente da criança interna dela, né? Porque não é através de exames de sangue, exames de qualquer outra coisa, que você possa ter esse diagnóstico. o exame tem que ser especificamente do X-frágil. Se for fazer um exame genético generalizado de alguma outra situação, não aparece. Tem que fazer específico do X-frágil. Aí vai aparecer Ok, síndrome. E essas características físicas, né, que tem essas que eu comentei, você comentou. características da síndrome, que aí é a criança, mas vai aparecer um pouco mais para frente, não quando a criança nasce. Vai passando meses, aí vai aparecer essas características. Vamos fazer força, acho que as pessoas que estão nos assistindo aqui, vamos fazer uma força, vamos fazer uma corrente para que realmente as escolas, né, estejam preparadas, deem retorno, enfim. Agora, tem Esse, uma pergunta que tá? é difícil, mas eu. Oi? Esse período da quarentena para as crianças Tem está uma bem. pergunta que é, oi, oi. Tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Conte um fato, um caso que para você foi assim triste, ao mesmo tempo você viu assim uma rejeição muito grande pelas crianças, quer dizer, ou dentro do aeroporto, dentro do restaurante, enfim, em qualquer lugar que você viu que foi, as pessoas estavam ali, que depois que explicavam, sabiam, assim mesmo continuavam com aquela ideia que não, essa pessoa não tem que estar nesse lugar aqui. A mãe sabe, o pai sabe, por que que tem que trazer aqui? Porque isso deve ser muito difícil, né? No modo geral, não até especificamente, no modo geral, as crianças autistas ou com síndrome X frágil são crianças que fisicamente são crianças normais, não tem uma característica especificamente, mas se você começa a olhar, eles têm um comportamento, em primeira instância, de crianças autadas. Mesmo. Né, o Jorge era menor, eu estava no cinema, fui eu, a minha irmã e a Georgia, e estava passando, lançando aquele filme o Cars. Ele era bem menor. E um dos sintomas que as crianças autistas e com síndrome do X-frágil, quando eles estão muito alegres, eles estão muito felizes, muito empolgados, eles Eufóricos. o braço, o flap. Um dos motivos da música, né, de ser feliz é porque a inclusão, mas o fundo das músicas tem borboleta, enfim. E ele começou a levantar, começou a sacudir o braço e ficou eufórico. As pessoas de trás começaram a jogar pipoca e mandaram a gente se retirar do cinema. Enfim, na hora, né, a gente leva um baque e aí eu achei melhor sair. Porque se você começa a brigar com todas as pessoas que você vai e aonde tem, você acaba brigando com o mundo, né? Aí eu saí e fui para casa, a gente, né, fica, né, triste, mas ao mesmo tempo você também entende, né, que... E aí eu saí do cinema e fui embora. E por isso que hoje tem cinemas especiais, eles fazem hoje cinemas, sessões para crianças autistas, que tem vários, o som é mais baixo, tem menos pessoas no horário, porque muitas pessoas não entendem e não aceitam e são discriminados. E não é É. uma ou várias pessoas discriminadas.
Agora, você veja, tudo isso ele está contando o que é o normal, né? Agora vamos falar o que aconteceu que foi o anormal. Você tem lá uma criança especial, que essa criança tem hiperatividades, né? Tem que sair, tem que acontecer. E conta para gente agora veio esse isolamento, março de isolamento. Praticamente todo mundo tem que ficar trancado dentro de casa, cada É, um do seu tamanho. E daí fico imaginando como é que essas crianças, essas pessoas, se uma pessoa que já é, eu digo que não é especial, já fica maluca, eu já está ficando maluco, como é que é hoje em dia, como é que você tratou? E também eu gostaria que você entrasse já, que é muito difícil, né? É já ser essa mãe especial que você é aí, mãezona. Agora, você pegou o Covid e você ficou afastado dele durante um tempo. Então, eu fiquei pensando aqui, falei, pô, que loucura isso, quer dizer, ela tem que estar diretamente com a criança, tem que fazer tudo, e de repente, e eu estou vendo aí você firme, forte, passou, entendeu? Aí nunca sabe o que é por dentro, mas pelo menos você passou, aquela guerreira, né? Aquela leoa, né? Então, você hoje tem esse momento, veio o isolamento e você pegou Covid. Putz, conta pra gente essa história que não é muito agradável, né? Mas tudo bem, passamos. Né? porque assim, a quebra de rotina para as crianças especiais é muito difícil. Para eles entenderem que não vai para aula, não vai ver as pessoas mais de idade, os avós, os tios, também é muito difícil. Então, as atividades, ir para terapias, ir para fono, atividade física, de uma hora para outra parar, também é complicado. E para entender, é difícil. E mais, os familiares tem pais, tem mães que fazem as atividades, que participam, mas tem outras que não fazem, ou até mesmo, muitas vezes, as mães são as últimas a terem que fazer as atividades, porque as crianças em si acabam não respeitando muito, ou não são, as crianças não conseguem fazer atividades com as mães, então isso é uma situação muito complicada. Tem que refazer a rotina, refazer, explicar, contar, falar o que é o coronavírus, explicar por que deixou de ir para a escola, por que não está vendo os avós, de uma maneira lúdica, de uma maneira que eles tentem entender um pouco, mas mesmo fazendo isso, eles vão mudar o comportamento. Uma das mudanças que a gente fez no Instituto é as postagens tentando ajudar as famílias. Então, a gente pensa nesse sentido. Então, do Jorge fazendo atividade para a família fazer essa atividade em casa. De a Maiara, que é a pedagoga do Jorge, fazendo esse material para a mãe fazer o material para o filho. Nós agora fizemos acho que 2 semanas atrás, fizemos uma live com a Silvia, a doutora Silvia, que é fisioterapeuta, e ela fez uma parceria com a gente, voluntária, e ela está atendendo agora algumas famílias do Instituto, porque eles também têm problemas de atividade para poder fazer postura, para poder ajudar eles. Então, agora a gente começou com essa parceria com o Instituto para atender as famílias. Então, ela também vai ajudar. E assim a gente está fazendo um trabalho para ajudar e suporte nas famílias.
Então, eu pensei nisso para ajudar as mães, porque eu entendo o quanto é difícil, porque eu me baseio pelo Jorge. Claro que o Jorge está passando um momento também difícil, não é fácil. Não vou dizer que ele está uma maravilha e tem momentos de brabeza, ele tem momentos bons, ele está passando é, andando com o cachorro fora do condomínio. Enfim, a gente tem que criar por esse novo situação. Mas, claro, as famílias está sendo muito complicado para eles. É uma mudança que na cabeça deles para tentar entrar tem situações, por exemplo, que chega na hora do almoço, eles põem o uniforme e querem ir para a escola. E aí explica para eles que isso não vai mais acontecer. Então eles põem o uniforme, aí eles ficam falando, quero ir para a escola. E se isso não acontece, de repente vem como eu digo, a brabeza, os 5 minutos, aí vem e bate. Então é bem, bem difícil. Mas vai ter que lidar. Acaba. Eu quero. Tem que tocar. Quero aqui mandar um beijo para a Blanca, a Bajo, a Elza, minha prima, o Cristiano está aqui, a Viana, Maria Silvia Todeschi, que é uma psicóloga, que inclusive eu faço terapia, adoro, é uma excelente profissional. E quando eu falei sobre esses profissionais, né, o acompanhamento de uma criança especial com psicólogo tem que ser praticamente permanente, né, na É, tua opinião. eles fazem acompanhamento. Claro, você não vai. O profissional sempre é bom eles estarem sendo acompanhados, principalmente os adolescentes. Difícil. E quando eles estão grandes, também eles têm que ser acompanhados. São crianças que sempre tem que ter, claro, tem mais leves, moderados, mais graves, mas sempre tem que ter alguém orientando. E eu sempre digo, é um eterno trabalho a vida inteira, né? Eu brinco assim, o Jorge vai ser um companheiro para mim, para o pai dele, e eu digo, é um presente que a gente ganhou. Eu sempre falo, por causa dele, esse trabalho da gente começou e hoje a gente ajuda milhares de famílias. A gente faz cada 2 anos um congresso de palestras profissionais, eu digo, renomados. O ano passado veio a doutora Randy, a melhor especialista de X frágil do mundo. Teve a Meca, do Grupo Método, em São Paulo, é onde o Jorge estuda. Em São Paulo, ele passa a semana e vem final de semana, ela veio. O doutor Antônio Huck e vários palestrantes. Hoje eu posso dizer assim, eu me sinto realizada, né? Eu até chego às vezes a me emocionar falando nisso, mas eu digo, Ainda não, você não está realizado, tem muito trabalho pela frente ainda. a gente ganhou Hein? gente, mas eu ajudando assim milhares de famílias, a gente tem cadastros de fora, do Brasil, e eu digo, não tem preço, sabe? O trabalho que a gente faz, eu Ah, digo, eu digo, por causa da minha irmã, eu digo, se não fosse na minha vida a minha irmã, eu não sei o que eu seria. A Não, Rafael, não, mas a tem Rafael, força, tem bastante coisa. Não vai fazer eu me emocionar também, que é muito triste. Então, na verdade, tem que passar. A emoção é muito importante, eu acho que tem que chorar, é um tema realmente muito e difícil. Agora, O Jorge, ele é alucinado pela minha irmã. Ele chama né, essa dica o dia inteiro, que sabe? legal, Então que eu acho legal. que é por acaso. Então a É. gente Eu acho que essas crianças, acho que essas crianças exalam muito amor, né? Eles é passam muito amor, muito companheirismo, muito carinho, né? e a equipe que a gente tem no Instituto são maravilhosos. Eu tenho que agradecer, são pessoas assim, digo, eu não posso falar, eles são assim pessoas muito especiais, sabe? Então, eu acho que Deus deu pessoas especiais na minha vida.
ver o meu filho, a minha filha e todos que trabalham no Instituto, a agência, a assessoria. é, Então, acho que, sabe, eu fui iluminada. Tem uma missão na minha vida que eu tenho que cumprir. Sabrina, tem a classe, tem dentro de todos essas pessoas que estão, uma classe social que atinge mais, ou isso é espalhado em todas as classes? Você sabe que é, Tauá é uma cidade que tem casamento consanguíneo, que é dos projetos que o Instituto está fazendo. A gente começou, só que aí parou por causa da pandemia. Foi um lugar que Oi, oi, acho que caiu. Sabrina? Oi, travou. Acho que voltou agora. Vamos esperar ela voltar, mas você veja que o tema é bastante. Eu prometi que também não iria me emocionar, já com a música já me emocionei. Eu fico pensando nas crianças todas e aquelas que não têm condições, né? Aquelas pais que não têm condições de fazer esse diagnóstico. Então é bem importante nós podermos ajudar também, né? Podemos fazer essa campanha, né? Então eu vou chamar ela novamente aqui. Orlandine, Célia, eles são maravilhosos. Eu amo a palestra que eu fui em foi. Curitiba. Travou, né? Então voltamos aqui. Ah, tá. Mas isso é normal. Mas de qualquer maneira, quando você falou, você estava falando, eu falei sobre as classes sociais, né? Então, em Tauá é uma família, tem 3 famílias. Uma tem 50 pessoas com X-frágil, na mesma família. A outra tem 25. E a outra família é 25. Então, esses casos em Tauá vão ser estudados, é um projeto de pesquisa, porque nós temos a parceria da PUC, da Universidade Católica do Paraná, que é parceira do Instituto. E o Dr. Roberto, pesquisador, que é parceiro da gente, junto com a Luz e a Vanessa, estão fazendo uma pesquisa. Quando passar a pandemia, elas vão continuar. Nessa pesquisa, porque é casamento consanguíneo, por isso que deve ter tido essa Entendi. quantidade de pessoas na mesma família. E o doutora Ren. Hum. É, tá travando. Oi, tá ouvindo? Tá travando aí, acho que a tua internet, acho que deve estar. Então, Dionísio, um abraço para o Dionísio, está aqui também, maravilha, obrigado. Eu estava conversando falando justamente sobre isso, né, que as pessoas, nossa, aqui temos que ajudar, né, procurar fazer de uma maneira, se você encontra, dá um alerta, acho que é isso que faz parte da vida, né? E tem muitas, muitas e muitas pessoas, já, na sua maioria, não tem condições, né, de fazer esse diagnóstico, né? Então está aqui o Instituto, eles estão abertos lá, quem tiver com alguém conhecido, ou tiver alguém, alguma família, indica para a Sabrina, indica lá para o Instituto, entra na página que eles estão fazendo, ela já falou tudo aquilo que ela tem feito aqui,
Então, eu acho bem, bem interessante. Agora, quando eu falo... Oi? Oi, Alô? Pode falar. oi, oi. A gente tem o Instagram, tem o Face e tem o site, né? Que é o trabalho da gente de mídias, que as pessoas podem entrar, conhecer o trabalho da gente, né? E que aí e a gente posta tudo que a gente faz, os eventos, a gente também põe dicas de tempo em tempo para falar, ajudar, por exemplo, o que pode ajudar no comportamento de uma criança. Também a gente tem esse tipo de postagem para a pessoa saber. Às vezes ela lê aquilo ali e falou: "Ó, meu filho faz isso", aí já começa a chamar atenção, começa a ligar de algum comportamento que o filho dele está fazendo. Então a gente sempre está botando dicas, informações para tentar ajudar. E agora a gente tem um blog no site, que são textos de vários tipos de assunto. Até eu estou escrevendo e a gente coloca lá para ajudar no sono, para ajudar para fazer xixi, para ajudar para escovar o dente, para usar na vida diária, enfim, vários textos que ali a pessoa pode ler e ajudar. Então a gente Ó, tá aqui a Isabel Machado falando que você é um anjo de Deus, trabalho maravilhoso. Tá aqui a Orlandine, a Célia Orlandine. Nessa palestra que estivemos em Curitiba, eu e meu esposo aprendemos muito. foi ano Então, eu passado. quero aqui deixar, se alguém tiver alguma pergunta aqui para fazer, pode fazer por aqui mesmo, algum comentário para Sabrina. Mas, Sabrina, hoje em dia, você tem... Sabrina, boa noite, estou gostando muito da live de vocês. Isso é bastante importante, né? Poder... bom, o Leomar aqui está falando sobre a live, canto acima da média. Menos, né, Leomar? A gente procura trazer as pessoas que são acima da média, não sou eu. Eu simplesmente identifico, né? Meu X-frase é um doce de menino, Isabel Machado. Ela falou que tem, acho que uma criança, né? Não sei se ela é aqui de Curitiba, não sei se você conhece ela. É. Então, mas isso eu convivo com essas crianças todas, mesmo quem tem síndrome também é muito amorosa. Então, acho que toda criança, a criança na verdade já é amorosa, né, normalmente. Agora, parece que elas querem mais né, mais atenção, né? E hoje em dia, e hoje, quando você pegou o Covid, você logicamente deve ter ficado preocupado com o teu filho e com a tua filha, né? E eles não pegaram, não tiveram sintomas nenhum, nada, nada. Sintomas que acontecem, mas eu fazia o Skype 3 vezes por dia com ele, e a Georgia também falava com ela. Pelo fato de ele passar a semana em São Paulo e voltar para Curitiba, no início era mais ou menos o mesmo esquema que quando ele passa a semana em São Paulo, mas aí no final ele já estava agoniado, fica assim, nervoso, mas a gente tinha que explicar, né? E o que ia fazer. E eu também já fiquei muito agoniada, preocupada, mas foi difícil ficar longe. É difícil a gente ficar longe dos filhos, né? Hum. É, Vocês têm hoje um grupo assim de WhatsApp que vocês falam diariamente a gente de crianças que são especiais? tem as pessoas que são Ou é cadastradas. do próprio instituto?
É do Instituto. A gente tem as pessoas cadastradas no Instituto, aí automaticamente a gente põe no grupo e aí eu atendo essas famílias desse grupo. Meu telefone é ligado 20 horas, parte das famílias do X-Tra, mas só as pessoas que são cadastradas no Instituto. Aí eu atendo elas. Qualquer horário, assim, lógico, chega um horário, né, à noite, aí mais tarde, e no outro dia eu já atendo, converso, e, e aí a gente faz esse tipo de... E, por exemplo, na pandemia agora não está dando, mas uma das atividades que a gente também faz é encontros de famílias. Então, por exemplo, Dia das Mães, a gente faz um chá, Dia dos Pais, a gente faz palestra, faz encontros com um profissional da área para dar um atendimento para eles. Então, a gente sempre dá esse suporte também para as famílias, sabe? Não deixar abandonadas, sabe? Então, a gente faz isso também. Como você falou que você não recebe lá doação. Oi, sabe? Você falou ali que para participar, como é que é participar? Tem pessoas que não têm, não tem o filho, não tem filho com síndrome, mas querendo participar é bem-vindo dentro do A gente instituto, sem problema nenhum. encaminha as pessoas que têm a síndrome para os profissionais, desse jeito que a gente faz. Porque como a gente são pessoas que não temos, não podemos atender, não podemos, a gente não é médico, não é nada, a gente encaminha para os profissionais. Então, dessa maneira que é digamos, o atendimento que a gente faz. A Silvia, essa doutora Silvia agora, que a gente está fazendo uma parceria com ela, que ela está atendendo as famílias, mas ela vai atender número X por mês, porque ela tem uma demanda de outros profissionais da clínica. E que até, por sinal, ela é fisioterapeuta do Jorge. E assim a gente está pensando, né? Sabe? No momento não temos como a gente dar palestra, estamos fazendo lives e é o que, né? A gente fica meio acuada, né, com essa situação agora. Então, não é fácil Divulgar e ver que as pessoas. fazer Mas live. qual que, logicamente, idealizou, fez o projeto, fez tudo, mas amanhã, logicamente, na falta da Sabrina, ou na falta da tua irmã que está ali junto, qual que é o seu grande objetivo com o Instituto hoje? Assim, bem resumidamente, qual que é o teu sonho com o Instituto, A gente, com o projeto? sempre vejo assim que a gente quer mais, que a gente quer tentar que dê um passo maior, mas eu sempre falo, um passo dentro que dá. A pesquisa, fazer uma pesquisa que tenha um grande suporte, que consiga atender mais famílias e, claro, ter as pessoas, captar verbas para conseguir fazer isso, porque o Instituto tenha, não tem verbas para conseguir fazer isso, entendeu? Então, isso também fica difícil. Então, a gente também tem que conseguir captar para poder conseguir fazer os sonhos que a gente tem, né? Então, mas enquanto não tiver, a gente tem que fazer dentro do que a gente é possível, né? Então, o dia que a gente também tiver mais verbas, a gente também possa dar um passo maior. Mas, claro, que a gente, mãe, tendo um filho especial, é difícil, sabe? Então, a minha vontade é poder ajudar todo mundo, mas claro que a gente não consegue, né? É, Mas o pouco que eu a gente... estou vendo aqui a Sil está falando, precisamos de voluntários. É,
É Sim. a Silvia que é a parceira da gente agora para Ah, tá. O da Eli aqui está aqui assistindo, Eli Loyola. Um abraço, Eli, nosso arquiteto aí, craque aqui na cidade, está participando também da live. Agora, hoje, pelo que eu senti, a gente precisa, ela está falando aqui, pessoas com conhecimento científico, isso que eu ia falar, para agregar no Instituto, né? Você criar um corpo muito forte para poder entender cada vez mais e principalmente fazer campanhas, né? Hoje elas são lives, mas amanhã é outdoor, amanhã é rádio, amanhã você poder fazer quanto mais melhor. E você vê que as pessoas, as empresas estão sendo bem receptivas e é, também com esses números aí tentar ajudar o social. Veja, hoje eu nunca vi tanta gente querendo ajudar, até banco, né? Tá indo para a televisão ajudando, que é uma coisa muito difícil, né? Então, eu acredito que seja esse o caminho, né? porque também a gente não pode pegar, atender mais do que tem a estrutura que dê para fazer, né? Então, que nem a Silvia, por exemplo, ela vai atender X famílias dentro do que ela pode atender. Porque ela tem os outros pacientes, mas não adianta vir 10 famílias que não vai conseguir atender as 10 famílias. Então, a gente tem que fazer uma estrutura que dê possibilidade para atender essas pessoas, entendeu? Então, Acaba tendo. eu acho que vai, mas eu digo, com devagarzinho a gente sempre vai conseguindo fazer ou como a gente sempre fez até agora, né? Infelizmente, estamos terminando, temos aí mais 1 minuto e meio, e eu queria aqui agradecer, queria que você passasse alguma coisa que você acha necessidade em falar, que a gente deixou de falar, mas o importante muitas pessoas aqui falaram que não conheciam, né? E realmente a maioria não conhece, pode ter certeza que ninguém sabe o que que é, a pessoa sabe muito mais sobre o autismo, então fale para a gente, dê uma mensagem, você tem aí uns 40 segundos aí para dar a tua mensagem. A nossa missão é tentar divulgar e informar para as pessoas conhecerem sobre a síndrome e nós do Instituto estamos à disposição para tentar ajudar o quanto for preciso e tem eu digo Instituto, né, Lico Quasimodo, Projeto Eu Digo X. E estamos à disposição para quem for preciso. E agradecer você, Muito, muito, muito obrigada. que sempre é parceiro da gente. Não, te agradecer. Estou sempre parceiro. Desde a época da revista eu já estava É, junto, fazendo os anúncios, sempre pela parte social. agradecer. Então, quero mandar um beijo para a Zilda Fraletti, que entrou ali também agora, e para você também, que é uma guerreira, uma mãezona, que olha, orgulho, orgulho de você de fazer esse trabalho, esse lindo trabalho que a Rafa Serra está falando, realmente é um lindo trabalho. Que tem muita gente, na maioria, entrega, joga a toalha, né? A Sigo é uma irmã da As gente. pessoas, as pessoas entregam, jogam a toalha e não querem saber e deixam para resolver depois, né? Consegue tudo. É. Então, um beijão para você, conte com a gente o que precisar Tá e bom. espero que essa nossa live aqui, obrigado para todos que estiveram participando, todos os nossos convidados aqui. E acredito que nos próximos 24 horas mais de 100 pessoas vão visualizar, que é muito importante o que a Sabrina falou, é muito importante, vejam os sintomas das crianças, dos amigos, dos filhos dos amigos, entendeu? É muito importante a gente estar de olho. A gente tem que ser um fiscal É, dessa criança. Concorda comigo? Então vamos porque trabalhar. posse melhora a qualidade de vida da família e da criança. Com Não, certeza, então. antes a criança Tá vai. bom? Obrigada. Então, um beijo para você, um beijo na tua irmã, na Rafa, um beijo no Jorge, um beijo na Jorja, e Tá. que realmente vocês só façam continue esse belo trabalho que vocês estão Hoje fazendo. Tá eu ok? live, eu falei para ele ver e ele ia ver. Tá? Que bom, é um orgulho ele estar vendo aqui. Tá bom? Tá Um bom? beijo para você. Tchau, tchau, Sabrina. Até.
Olha, meus amigos, eu fico muito feliz, né, de poder participar, trazer uma experiência nova para mim, né, que a gente sempre fala da indústria imobiliária e afins, mas eu acho que também tem tudo a ver, né, a gente poder se preocupar um pouquinho mais com as campanhas, com a parte social e mostrar e para as pessoas, né, quem tem um filho, quem tem algum problema que você sente que tem, procure, né? Procure uma pessoa especializada, procure um profissional. Eu acho que a gente tem que ajudar. Ajudando uma pessoa já está maravilhoso. Imagine o que a gente pode fazer por esse mundo. Vamos ser um fiscal do síndrome do X frágil.